nasci com baixa renda, né? Eu, minha família, crias da favela da Maré, não tem como. Mas é, obviamente, a gente pensar aqui nas mulheres que hoje gestam e que não têm condições de pagar no transporte público, inclusive atrapalhando o processo de pré-natal. A gente precisa dizer que os dados do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica informam que, em 2021, quase 2/3 dos municípios brasileiros, ou seja, 65%, não cumpriram a meta de pré-natal adequado no SUS, que, entre outras coisas, prevê que ao menos 60% das gestantes façam 6 consultas, sendo a primeira até a 20ª semana de gravidez. Então, pensar num passe livre para que as gestantes que tenham baixa renda possam acessar o Sistema Único de Saúde, mas, mais que isso, garantir que todo o seu processo de gestação seja acompanhado para que ela não tenha dificuldade depois, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade humana, dignidade reprodutiva das nossas mulheres e das pessoas que gestam. Além disso, o Brasil registrou, com dados em 2022, um recorde de mortalidade materna. Esse é um tema que a gente precisa falar com muita seriedade, porque esses dados representam um número muito acima do que é recomendado hoje pela Organização Mundial de Saúde. Só no município do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2022, houve um aumento do risco de mortalidade materna, em um pico em 2021. Claro, a gente pode lembrar que teve Covid-19, toda essa situação em que uma doença desafiou a nossa humanidade, mas esse risco também aumenta quanto menor a escolaridade dessa mulher, além da mortalidade de mulheres negras ser maior do que de mulheres brancas e está concentrada em áreas de menor índice de desenvolvimento humano, ou seja, em áreas pobres, de favelas e periferias, como apontados pelo Boletim Epidemiológico sobre Mortalidade Materna no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, precisa ser mudada com propostas legislativas mais concretas. Com esse passe livre das gestantes, a gente pode dar condições materiais para essas mulheres, que são infelizmente, e muitas vezes, mulheres, mães solos, que não têm um companheiro, um parceiro, para que possa subsidiar também a estrutura orçamentária dessa mulher, mas, então, muitas vezes elas estão completamente comprometidas num processo onde as desigualdades, inclusive econômicas, materiais, são efetivas diante de uma situação onde ela está completamente desguarnecida. Então, um passe livre para gestantes de baixa renda é fundamental hoje no Estado do Rio de Janeiro. Concedo a parte ao deputado Carlos Mink. Deputada Renata Souza, oportuna a sua indicação legislativa. Quero dizer, inclusive, eu sou autor da lei original de passe livre para o estudante, idoso, pessoas com deficiência, e depois uma outra para pessoas com doença crônica e questão de saúde mental. E quero dizer que Vossa Excelência tem um forte argumento a favor da sua indicação, é que é o fundo de transporte e o fundo da pobreza. São fontes que podem garantir a cobertura desse custo. E queria agregar que Vossa Excelência não está legislando em causa própria, porque não se enquadra em todos os requisitos, sobretudo de renda, mas que é fundamental guarnecer as mulheres de baixa renda em situação de gravidez, por todas as razões que Vossa Excelência apontou. Então, eu sou completamente favorável e reforço que há fundos específicos que podem e devem cumprir o que Vossa Excelência pretende nessa justa indicação legislativa. Sem dúvida nenhuma, deputado Carlos Mink, a gente está falando aqui de princípios constitucionais. Afinal de contas, o direito à saúde e à proteção à maternidade e à assistência aos desamparados
está colocado na nossa Constituição brasileira, está colocado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente está fazendo aqui não é nada mais do que a nossa obrigação de garantir que essas mulheres gestantes tenham dignidade nesse período da sua gestação e também entendendo o papel fundamental dessa Casa Legislativa em pensar em condições materiais para que essas mulheres tenham aí o amparo necessário do Sistema Único de Saúde. O SUS que nós defendemos todos os dias e que nós trabalhamos para fortalecer através da nossa iniciativa aqui dentro da Assembleia Legislativa. E não tenho dúvida, o fato de eu estar gestando também, obviamente, não tem como, porque quando a gente gesta, a gente começa a ter uma amplitude de situações de desigualdade que apertam essas mulheres. Então, eu não tenho dúvida, tenho frequentado a roda de gestantes, inclusive entendendo que essas rodas são fundamentais hoje no aparato para o acesso à informação com relação às gestantes, com relação ao puerpério. Então, nesse sentido, é central. A gente está falando de um Estado que tem mais mulheres do que homens, né? A gente está falando do Brasil, que tem cerca de 52% de mulheres, ou seja, estamos falando da maioria da população do Estado do Rio de Janeiro, da maioria da população do Brasil. Então, nesse sentido, a gente não está, obviamente, legislando em causa própria, a gente está entendendo das prioridades que essas mulheres apresentaram historicamente e que foram, muitas vezes, inviabilizadas justamente por não ter mulheres aqui nesse espaço, né? Vamos lembrar, a gente no Estado brasileiro, os parlamentos brasileiros, a gente só tem cerca de 15% de participação de mulheres dentro das casas legislativas. E, por óbvio, a gente falar aqui do lobby do batom, lá no trabalho da Constituinte, no final da década de 80, a gente via que as mulheres estavam sugerindo e pedindo um banheiro, Carlos Mink. Essa era uma das reivindicações das mulheres na Constituinte. Então, quando a gente não tem um olhar sensível sobre as mulheres, quando as mulheres estão subrepresentadas nas casas legislativas, obviamente, não temos uma democracia concreta. Obviamente, uma parte da população está sendo esquecida, ou seja, a maior parte da população, como já disse aqui, está sendo esquecida e não tem privilegiado as condições necessárias e importantes para políticas públicas direcionadas às mulheres. Por isso, essa é uma indicação legislativa que provoca o governador do Estado, que criou uma Secretaria de Mulheres, mas a gente precisa garantir que essa criação tenha orçamento, porque prioridade diz, essencialmente, em o que você vai investir orçamentariamente. Então, sem dúvida nenhuma, um avanço a gente poder aprovar essa indicação e garantir que o governo do Estado tenha políticas concretas para as mulheres gestantes de baixa renda. Muito obrigada, senhora presidenta. Não havendo mais